Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muito contente por estar aqui na sede da Cisco com o Flávio Correia, que é arquiteto de soluções. Flávio, muito obrigado por me receber. Notícias ou novidades interessantes a gente tem para conversar, né? Com certeza. Obrigado a você por estar aqui na Cisco para falar um pouquinho. E a Cisco já não é a primeira vez, a Cisco é um grande participante dos Papo Fácil, mas nós conversávamos antes e você me contava que esse ano de 2019, ainda mais esse mês de junho, é uma data importante. O que está acontecendo? Verdade. A gente está comemorando os 20 anos de Wi-Fi, então a gente teve semana passada aí o Wi-Fi World Day, comemorando os 20 anos, e eu comecei a recapitular um pouquinho da minha carreira aí, onde eu fiz parte desses 20 anos, já passou bastante tempo. Eu comentava com você, eu fui um early adopter de Wi-Fi, eu lembro que não tinha nenhuma rede de Wi-Fi no meu prédio, eu fui a primeira 811B, lembra do padrãozinho de 11 megabits? É uma piada perto dos padrões de hoje, né? Foi o primeiro, hoje a gente já está avançado, aí já estamos falando de Wi-Fi sexta geração, mas foi o primeiro, foi onde tudo começou. Na verdade, o que é interessante a gente chamar a atenção é que as empresas vêm aprimorando a tecnologia do Wi-Fi em velocidade, cobertura, múltiplas redes, múltiplas antenas, mas o que você me contou do Wi-Fi 6 parece que é realmente um degrau que vocês estão subindo em termos de evolução de tecnologia. Fala um pouquinho sobre as características do Wi-Fi 6, ou AX, ou 6, né? Como queira. Verdade. Não, a gente está deixando de ser engenharia e passando a ser um pouco mais marketing, falando Wi-Fi 6, né, que seria a sexta geração da tecnologia Wi-Fi. Se no comunicação móvel é assim, por que no Wi-Fi não pode ser? Exatamente. 3G, 4G, 5G, né? Essa é a ideia. E claro, como toda evolução do Wi-Fi, a gente tem tido saltos de performance, então tem sim uma melhoria significativa nas velocidades ou nos throughputs, como a gente fala, né? Em teoria, a gente está falando em 10 gigabits por segundo no Wi-Fi. É claro que na prática... De 2,5 a 5 você me contava, né? Em redes corporativas, a gente vai ter algo mais próximo de 2,5 a 5 GB. Que é absurdo. Precisa mudar, inclusive, a rede Ethernet. Exatamente. Então, a gente passa a ter nos Access Points Wi-Fi 6, além de uma interface Wi-Fi de sexta geração, uma interface Ethernet, né, de rede de nova geração, a gente chama de multi-gigabit. Se não vira gargalo, né? Vira gargalo, exatamente. Então toda a infraestrutura de rede tem que acompanhar essa evolução da interface de rádio, da interface aérea que a gente fala, né? Mas o ponto-chave, realmente, além de throughput, de performance, como você estava falando, é a questão da latência, ou da possibilidade de você colocar muitos usuários e manter o mesmo tipo de serviço, né? Eu tenho bastante experiência com isso, porque além dessa minha atividade, né, jornalística de tecnologia, eu tenho uma atuação consultoria de TI, então já implantei redes Wi-Fi em pequenas e médias empresas. E realmente, na hora que você começa a colocar o número de clientes acima de um certo volume, e esses clientes realmente começam a utilizar, há uma queda sensível da performance. Exatamente. E no Wi-Fi 6 há um mecanismo muito engenhoso para superar isso. Como é que é? Correto. Ou seja, até hoje, até a quinta geração de Wi-Fi, enquanto um usuário transmite, todos os estão parados, sem transmitir nada. Sala de aula tem que levantar a mão para falar. Exatamente. O exemplo é seu, não é meu não. A ideia é dele. Você levanta a mão, posso falar? Fala, aí o outro, um por vez. Um por vez. Enquanto um fala, todo mundo escuta. E o que mudou nessa sexta geração de Wi-Fi foi justamente isso. Você poder garantir com que múltiplos usuários falem ao mesmo tempo. Não, perfeito. São os diversos canais, que aí, enfim, deve haver uma administração, existe todo um tecnicismo de administrar o uso desses canais de uma maneira inteligente. Correto, ele é subdividido em subcanais e a gente consegue ter múltiplos clientes funcionando ao mesmo tempo. Ou seja, é uma mudança bastante grande de funcionamento dessas redes que vai permitir, sim, que esse cenário que você descreveu, onde a gente tinha, com o aumento de usuários, uma degradação de performance, isso vai deixar de existir e a gente vai poder ter uma densidade bastante grande. Você comentava comigo que até então a Cisco nos seus equipamentos corporativos indicava de 30 a 40 clientes no máximo por AP. Correto. Hoje com essa tecnologia pode levar bem mais, né? Correto, exatamente. Então você pega um guia de desenho tradicional de uma rede corporativa, a gente fala em 30 a 40
usuários por access point com 802.11ax ou Wi-Fi 6, a gente está falando em talvez centenas, né? Chegar a 100 clientes, por exemplo. Então, 100 não é problema. Não será um número puramente marketing, será possível. Não, perfeito. E você comentava, essa tecnologia já está homologada no Brasil? A Cisco já tem como entregar isso para clientes no Brasil? Correto. Já está homologado, ou seja... os fabricantes de chip entregaram lá para os diferentes fabricantes de equipamento as primeiras versões dos seus chips Wi-Fi 6 e no caso da Cisco a gente já tem produto disponível, inclusive homologado na Anatel. Que bom. E claro que depende do cliente, né? O notebook, o desktop, o celular ter esse suporte e alguns até já têm. Correto. Se a gente começa a ver a indústria se movimentando, a gente tem alguns fabricantes de dispositivos móveis que já tem isso embarcado. Você já pode comprar um smartphone hoje em dia com Wi-Fi 6. Ou seja, não é só a infraestrutura que está disponível, os clientes começam a também ter essa tecnologia embarcada. E para tranquilizar todo mundo, se você é uma empresa e implementa a tecnologia do Wi-Fi 6, os clientes que não são dessa geração funcionam porque é compatível para trás, né? Correto. Ou seja, tem essa compatibilidade. Inclusive a gente volta a poder funcionar com Wi-Fi 6 nas duas bandas, não só no 5 GHz, importante. Que foi o que aconteceu com o Wi-Fi 5, né, com a geração anterior. Que cortou o 2.4. Agora no Wi-Fi 6 a gente passa a ter suporte a 2.4 e um dos objetivos é a gente explorar essa banda que tem uma cobertura maior para a parte de IoT. Industrial, não? Fantástico. Exatamente. Para a gente concluir, nós falávamos também sobre um outro assunto que está correlacionado de uma certa forma, que é o conceito do Open Roaming do Wi-Fi, né? Correto. Conceitua isso para a gente, que realmente é uma proposta muito interessante. A Cisco não está sozinha, é um consórcio, que eu entendi, mas a Cisco está realmente aí bastante imbuída de trabalhar isso daí. Isso, a gente está levando uma iniciativa adiante, que é uma iniciativa de mercado, que tem como objetivo prover para o cliente final a mesma experiência que ele tem quando ele está utilizando uma rede 3G, 4G ou agora 5G com Wi-Fi, ou seja, superar todas aquelas barreiras de escolher o SSID, saber qual é o SSID correto, fazer o digitar login, sua senha. E ainda depois de tudo isso, você pode ter, primeiro, uma qualidade ruim, né? Em muitos hotspots você não consegue garantir que você vai ter um bom serviço. E também a questão de segurança, né? Porque o hotspot é uma conexão sem criptografia, é uma conexão aberta. Deixa eu te fazer uma pergunta de um caso prático. Digamos que eu tenho o meu celular ou o meu notebook. Correto. Eu vou num Starbucks ou vou num lugar onde tenha um access point, um hotspot da NET, ou no aeroporto de Guarulhos, o GRU Airport. Na medida que essas instituições tenham aderido à infraestrutura com esse suporte, o próprio dispositivo vai alternar, chavear de uma maneira assim transparente, é isso? Correto. Ou seja, inclusive autenticando. Exato. Ou seja, como a tecnologia ela prevê seleção automática do SSID e a seleção automática das credenciais do seu telefone, para o cliente, né? Não vai ter nenhum tipo de interação e você vai estar conectado em 5G e Wi-Fi 6 ao mesmo tempo, permitindo aí sim que o seu terminal tome decisões bem mais inteligentes de quando usar uma tecnologia ou quando usar outra, né? Para chegar no tal do seamless experience aí, né? Móvel. E quando você fala em inteligência, isso a gente não tinha conversado antes, essa é a pergunta surpresa do vídeo. Digamos que você tem um Wi-Fi Open Roaming disponível de uma velocidade X, mas o seu 4G está dando 5X. Aí qual é o critério, qual é a decisão? Com o Open Roaming a gente tem uma tecnologia que ela consegue contar para o terminal, né? Contar para o seu telefone se o Wi-Fi está bom ou não, qual é a performance dele. Então, com essa informação, o seu smartphone vai poder tomar essa decisão, se ele permanece numa rede 3G, 4G, 5G ou não. Tá. Não, muito legal, importante saber, a Cisco a gente sabe há quantos e quantos anos está capitaneando essa área de network aí no mundo, as grandes empresas, infraestruturas e tal. E importante saber que tem evoluções nessa área de Wi-Fi e já conto com vocês para as próximas novidades. Tá ótimo. Tá, queria agradecer você. Obrigado. Muito obrigado. Mais um Papo Fácil aqui com o Flávio Correia, arquiteto de soluções direto da Cisco. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.